Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Hoje nós vamos conversar sobre o item 16 da introdução de O Livro dos Espíritos. Estamos quase encerrando a introdução. Temos mais um item, o 17. Depois nós vamos para os prolegômenos. Semana que vem a gente conversa sobre isso. E depois a gente entra no corpo do livro, propriamente dito, na sequência de perguntas e respostas que foram organizadas por Allan Kardec a partir dos ensinamentos dos espíritos. Mas no item 16, Allan Kardec comenta que ele vai falar sobre as duas últimas objeções que podem ser feitas aos ensinamentos dos espíritos, à doutrina dos espíritos. Mas Kardec ainda comenta que, na verdade, essas duas objeções são as duas únicas que possuem realmente vamos dizer assim, um embasamento científico por trás, uma justificativa consistente. A primeira delas levanta a possibilidade de que, na verdade, esses fenômenos que a gente entende como sendo fenômenos mediúnicos, né, no sentido de espíritos que se manifestam através de um médium para dar uma série de informações, para trazer uma série de notícias, a primeira delas levanta a possibilidade de que, ao invés de ser espírito se comunicando, seria, na verdade, um fenômeno de magnetismo, onde algumas pessoas, sofrendo essa ação magnética, entrassem num quadro de sonambulismo profundo, consciente ou não, elas poderiam estar despertas ou não, e nesse momento elas responderiam, deixariam vir à tona o que na verdade pertence a cada uma delas. É como se eu, Rogério, entrasse no estado quase que de transe sonambúlico e eu começasse a responder coisas que eu não me lembro agora, mas que vamos supor que estão guardadas no meu inconsciente, porque eu estudei isso há 20, 30 anos atrás, e exatamente por conta disso, essas recordações, esses pensamentos, essas memórias, eles vão surgindo e vão trazendo essas informações. Kardec responde essas pessoas que traziam essas objeções com um conhecimento de causa muito grande, porque ele lembra na introdução nesse item 16 que ele mesmo havia estudado o magnetismo durante mais de 35 anos, o que significa que ele conhecia o fenômeno magnético. Inclusive, quando ele foi chamado, né, pela primeira vez para assistir um daqueles fenômenos das mesas girantes, ele achou que aquilo era simplesmente um fenômeno magnético, porque era o seu objeto de estudo há muito tempo. Kardec vai comentar que, aliás, ele vai falar às pessoas que fazem essas objeções que eles deveriam estudar com um pouquinho mais de afinco, com um pouquinho mais de cuidado, o que acontece dentro dessas manifestações espíritas. Por quê? Como que a gente vai explicar que, por exemplo, né, pessoas de lugares diferentes do mundo deem respostas exatamente iguais para perguntas feitas, sendo que elas vieram de culturas, de experiências e são conhecimentos que não são, na verdade, assim, partícipes da formação daquelas pessoas. É como se, por exemplo, eu, Rogéria, conseguisse começar a responder perguntas de medicina, só que eu nunca estudei nada de medicina. Como é que eu justificaria isso? Segunda coisa, que aliás, na verdade, é a primeira que ele coloca nessa objeção. Por que que essas pessoas, durante esses transes sonambúlicos, não diziam que eram elas que estavam dando essas respostas? Porque foi perguntado, né, durante algumas dessas sessões, quem que estava respondendo aquelas perguntas. E em diversos lugares do mundo, em diversas situações diferentes e em períodos distintos, pessoas que não se conheciam durante fenômenos semelhantes, que nós entendemos como sendo fenômenos mediúnicos, responderam que eram os espíritos que estavam trazendo aquelas informações. Por que então que nenhuma delas disse que não, isso daí é do meu conhecimento, isso daí sou eu que estou dizendo? Kardec vai falar que uma segunda objeção, aliás, só para encerrar o assunto, exatamente por conta disso, ele comenta que é fundamental que a gente estude de verdade os fenômenos, os conhecimentos, os conceitos que são trazidos, para que a gente não faça uma avaliação superficial. A segunda objeção levanta a possibilidade de que essa pessoa, durante esse transe, conseguisse, na verdade,
captar, como se ela tivesse uma sensibilidade a mais e ela conseguisse captar os pensamentos, as vibrações, as ideias daquelas outras pessoas que estivessem participando, né, daquela reunião onde o fenômeno acontecia. Aí, muito bem, Kardec começa a levantar algumas questões também nesse sentido. Se é assim, por que que em algumas reuniões, quando a pessoa terminava de responder, né, alguém fazia uma pergunta desse tipo assim, bem simples, quase que boba, do tipo, fulano que está aqui participando dessa reunião, ele falou que o nome dele é esse, mas esse é o nome dele verdadeiro? Ou onde que ele nasceu? Quantos anos que ele tinha? E esses espíritos, que a gente entende assim, se recusavam a responder esse tipo de pergunta. Porque era uma pergunta quase que infantil. Se existe essa possibilidade de eu captar, né, as lembranças, os pensamentos das pessoas que estão à minha volta, seria muito fácil deles responderem até essas mesmas perguntas que são consideradas bobas. Por que que eles não faziam? E um detalhe, o espiritismo não nega a possibilidade desse tipo de fenômeno acontecer, né? Seja fenômeno telepático, seja dessa percepção, existem médiuns que têm essas faculdades. Mas Kardec vai comentar isso. Com relação às duas objeções, ele vai chamar atenção para questões que são muito interessantes. Tudo bem, se for simplesmente a fala ou a escrita, dá para a gente resolver. Só que se lembrar que os fenômenos começaram, na verdade, tanto na América quanto na Europa, mas através de combinados de números de pancadas. Esse número de pancadas, seja para sim ou não, seja para letra ou não, isso daí era combinado a cada momento. E como que isso daí poderia ser explicado nesse contexto? Porque algumas pessoas começaram a falar, não, porque na verdade esse sensitivo, né, ele não consegue perceber só os pensamentos e as ideias de quem está na sua sala. Ele consegue perceber, na verdade, até mesmo de uma outra cidade, de um outro país, do universo. Ele consegue captar essas informações do universo. E Kardec começa, né? Tá, como que seria feita essa combinação nos lugares diferentes, que eu não sei o que vai ser combinado para que tudo saísse com a mesma resposta. Segunda coisa, por que que eu não consigo responder todas as perguntas que são dadas a mim, já que é simplesmente uma questão de eu buscar no universo, nas vibrações do mundo, no pensamento das pessoas, aquilo que eu preciso responder. Mais ainda, por que que os espíritos resolvem chegar e ir embora na hora em que eles querem? Porque se fosse assim, aquele grupo que está reunido poderia virar, né? Não, vamos continuar mais um pouco porque a gente quer saber mais. E aquele médium, pela sugestão desse grupo, simplesmente continuaria falando. Só que as coisas não acontecem dessa forma. São independentes à vontade do médium. Acontece mesmo quando aquela pessoa que está servindo, né, de intermediário se nega a participar, no sentido assim de não, agora não, mas às vezes por desequilíbrio vem a comunicação, ou até mesmo o contrário, não, eu quero que seja feito agora, mas a comunicação não vem de forma nenhuma. O que Kardec vai chamar a atenção nesse sentido é para o fato de que muitas vezes nós esquecemos que, como são os espíritos que trouxeram, né, todas essas informações, todos esses dados, eles, na verdade, são os detentores, os possuidores de tudo aquilo que foi falado. Por isso, eles trouxeram informações novas que não eram conhecidas aqui da Terra. Se fosse simplesmente do pensamento de um ou de outro, ou do pensamento da própria pessoa, apresentariam coisas que já eram conhecidas, e não é assim que acontece. Por isso, Kardec reafirma, né? A gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar. Não é simplesmente uma série de curiosidades, são informações claras, concretas, sérias. O Espiritismo é coisa séria e merece ser tratado com seriedade. Um beijo grande para vocês.